Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2017 estudando nas revistas da CPAD com o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente? Nós temos aí como comentarista da CPAD o pastor Osiel Gomes, que é pastor-presidente ali em Tirirical, São Luís do Maranhão. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que tem como título Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Então nós vamos contrastar aí paz e inimizades como coisas contrárias. E nós vamos ver aí a paz que vem de Deus, a paz que vem do Espírito Santo. É uma qualidade do fruto do Espírito. Como nós já vimos, o fruto do Espírito é um só, tem aí 9 qualidades. Dentre essas qualidades, existe uma qualidade chamada, então, paz. Essa paz é um milagre de Deus. Ela vem de Deus para nós. Na nossa comunhão com o Espírito Santo, é que essa paz vai desenvolver. E ela desenvolve em nossa vida, primeiro, a paz com Deus. Por quê? No momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, existe o quê? A justificação. Então, a partir daí nós temos paz com Deus. Antes estávamos o quê? Em inimizade contra Deus. Estávamos separados de Deus por causa do pecado. Agora, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, após arrependermos de nossos pecados e confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador, crendo que Ele morreu por nós e que ressuscitou. Então, a partir daí nós temos paz com Deus. É um milagre de Deus. Nós vamos ter agora a certeza da salvação, a certeza de comunhão com Deus. Então, a partir do momento que nós vamos desenvolvendo essa vida cristã, nós vamos permitindo ao Espírito Santo que nos governe, então esta paz de Deus vai invadir o nosso ser e nós vamos perseguir esta paz. Nós vamos correr atrás dessa paz. Nós vamos fazer de tudo para que essa paz se mantenha na nossa vida. Paz entre nós e Deus, que é o mais importante. Agora, essa paz com Deus, ela vai também influenciar a nossa vida com as outras pessoas. Quando você é cheio das coisas de Deus, das qualidades de Deus, essas qualidades vão influenciar a nossa vida com as outras pessoas. O nosso relacionamento tanto com Deus quanto com as outras pessoas. Nós não estamos falando aqui que você agora vai conseguir viver em paz com todos. Estamos falando que você vai perseguir, você vai fazer todo o possível. Se for possível, você vai dar até a sua vida para ter paz com Deus e com os homens. Agora, não vai conseguir essa paz total, porque Jesus não conseguiu, Pedro não conseguiu, Paulo não conseguiu. Os verdadeiros homens de Deus, eles obedecem a Deus em primeiro lugar. E isso vai, claro, causar aí guerra contra as outras pessoas. As outras pessoas vão causar guerra contra a gente. Porque nós temos que lutar contra o pecado, pregar contra esse pecado, combater o pecado. E nós vamos pregar o Evangelho. O Evangelho, muitas vezes, ele ofende as pessoas. O Evangelho, ele faz isso. Ou ele afasta a pessoa de Deus, ou ele aproxima a pessoa de Deus. Uma das duas coisas ele vai fazer. Quem ouve a pregação do Evangelho não tem jeito de ficar do mesmo jeito. Ou ele se torna mais inimigo de Deus, ou ele se torna amigo de Deus. Vai causar um impacto na vida dele. Então, por isso Jesus foi perseguido, Paulo foi perseguido. Os cristãos muitas vezes são perseguidos. Jesus disse, se fizeram comigo, também farão com vocês. Então, não é esse tipo de paz que nós estamos falando. Nós estamos falando que nós vamos fazer todo o possível para termos paz. Agora, principalmente essa paz, nós temos que manter a paz com Deus em todos os momentos. Pode à nossa volta estar ocorrendo a maior guerra
mas nós estamos em paz com Deus, estamos em comunhão com Deus. Nós vamos fazer todo o possível para ter paz. Por isso que a Bíblia diz, quando estiver em vós, tendes paz com todos. Olha aí. Então, se depender de nós, nós vamos ter paz com todos. Nós vamos fazer todo o possível para ter paz com os outros. Agora, nem sempre vai ser possível, isso é evidente. Se nós estamos pregando o Evangelho, se nós queremos viver uma vida de santificação, uma vida de comunhão com Deus, nem sempre vai ser possível. Mas não por causa de nós, por causa das outras pessoas que não querem viver para Deus, não querem saber de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem se converter. Então o texto áureo aí está em João 14, 27, que diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus está dizendo aos discípulos, eu deixo a minha paz, a paz de Deus, a paz verdadeira, a paz que todo homem deve sentir. Essa paz entre o homem e Deus. É uma paz que é um milagre, é uma manifestação de uma qualidade do fruto do Espírito que está em nós. Então é uma manifestação daquilo que nós vamos conseguir com a intimidade com o Espírito Santo. Então isso vai desenvolver em nós essa paz através de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz, essa paz nunca chegaria a nós. Por quê? Porque o Espírito Santo só veio morar em nós após a morte e ressurreição de Cristo. Nós temos então ouvido a palavra de Deus, a pregação, nos arrependemos, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Cremos pela fé que Ele morreu por nós, ressuscitou e por isso nós estamos salvos. Olha só, então nós somos justificados. Então o Espírito Santo veio morar em nós. Quando Ele vem, Ele traz esse fruto do Espírito com essas qualidades. E uma dessas qualidades é a paz. Então Jesus nos deu essa paz, nos proporcionou essa paz, morrendo por nós na cruz do Calvário. Então Jesus disse, não fiquem preocupados, não se turbe o vosso coração, não fique angustiado, porque pensando aí que Deus está ainda em inimizade contra nós, porque a partir do momento que Jesus se sacrificou por nós, e nós cremos nisso, então existe agora paz com Deus. Então o muro de separação foi retirado, o véu foi rasgado, nós podemos nos chegar então à presença de Deus. Então existe paz com Deus agora. E Jesus diz, olha, a minha paz não é como a paz que o mundo dá. As pessoas, se você pedir para definir paz, ele vai dizer, não é a ausência de guerra. Paz não é só ausência de guerra. Nós podemos estar em plena guerra e estarmos em paz. Não são as circunstâncias à nossa volta que vai fazer com que nós não estejamos em paz. Nós não podemos nada, nem ninguém, deixar que esta coisa, essa aflição, essa tribulação, essa angústia ou essa guerra nos tire a nossa paz. Nossa paz com Deus é sagrada. Nós temos que ter sempre certeza da nossa salvação. Então nós temos que estar sempre em paz com Deus, não importando o que acontece à nossa volta. Os problemas, as aflições, as tribulações, as angústias, as perseguições, tudo isso vão sempre acontecer. Mas isso não pode impedir que nós tenhamos paz com Deus. Então nós vamos manter essa paz que é a paz ideal, verdadeira, paz real, paz de Deus, paz que não pode ser alcançada por aqueles que não têm comunhão com Deus. Então Jesus disse, essa paz que eu dou para vocês, não é essa paz que o mundo dá. Então, às vezes, você está vivendo, por exemplo, no Brasil, você fala, o Brasil vive em paz. Como? Se você não tem coragem nem de andar direito na rua, preocupado se vai ser assaltado. Muitas vezes está preso em casa, cheio de grades e tudo, com medo de assaltante, de ladrão, medo de ser morto, medo de ter da violência do trânsito, né? Então, a pessoa à sua volta está na guerra, mas
nós estamos em paz com Deus. Então não é essa paz exterior, é a paz interior. A verdade prática fala: a paz como fruto do Espírito não promove inimizades e dissensões. É claro que essa frase, né, está incorreta. Não é a paz como fruto do Espírito, é a paz como uma qualidade do fruto do Espírito, né? Então, quem tem essa paz de Deus não procura dissensão, não procura briga, não procura discussão. Veja bem, então a pessoa não está procurando isso, não está visando separação, divisão, dissensão, nada disso. Agora é evidente, se você vai pregar o Evangelho, vai haver uma divisão. Quando você chega com a luz, é evidente que a treva vai rejeitar a luz, não é? Então vai haver, é claro. Agora não vá pensar, agora eu tenho que concordar com o pecado do outro para me manter a paz com ele. Eu tenho que admitir, andar com ele, fazer as mesmas coisas. Não é isso. Então, veja bem, nós fazemos todo o possível para manter a paz e levarmos a paz de Deus, a salvação, né? A reconciliação dos homens com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo, fazemos de tudo para manter a paz, levar a paz de Cristo às pessoas. Não quer dizer que nós vamos alcançar isso 100%. Nem Jesus alcançou isso. Olha aí, os religiosos não quiseram matá-lo, não fizeram de tudo para matá-lo, olha só, se tornaram inimigos. O Evangelho deveria levá-los a Deus. Jesus não os odiava. Jesus não queria que eles morressem, não queria maltratá-los, não. Mas quando Jesus falava, isso ofendia eles. Veja só, isso causou o quê? Inveja deles, o sucesso de Jesus. A comunhão de Jesus com o Pai causava inveja deles. Quando Jesus orava, abençoava as pessoas, curava, fazia milagres, ao invés de eles ficarem satisfeitos com isso, eles ficavam insatisfeitos. Olha só. Então, nós pregamos o Evangelho e fazemos de tudo. Nós estamos visando o quê? A paz, a comunhão, levar essas pessoas a Deus. Então nós temos que fazer de tudo para isso acontecer. Não quer dizer que vai acontecer 100% de paz, que nós vamos ter paz com todas as pessoas. A Bíblia diz o quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a santificação é o processo de separação para Deus. Agora nós vamos seguir, vamos perseguir essa paz, vamos fazer todo o possível para ter paz. Mas nem sempre será possível. Então o crente não pode ser canal de inimizade, divisão. Então não é ele que vai levar isso a acontecer. Então, por exemplo, um crente ser um líder aí de uma invasão de terras, né? Um cristão ser aí o líder, ou ser um dos participantes, por exemplo, de uma lista para tirar um pastor, por exemplo, né? Então você está o quê? Promovendo uma divisão, uma guerra, né? Então o cristão não pode ser um líder de alguma coisa que vai levar a separação, a dissensão, e nem participar dessas coisas. Então o cristão vai ser líder de quê? Daqueles que querem promover a paz, aqueles que querem promover a união, aqueles que vão fazer todo o possível para que as pessoas se separem para Deus, vivam para Deus. Então o cristão deve ser isso. Ele vai fazer todo o possível para as pessoas se converterem, para serem salvos, para viverem em paz entre si e com Deus, principalmente com Deus. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17, que diz: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então antes nós éramos chamados incircuncisos, todos os gentios, os judeus olhavam e eram inimigos de todos os gentios, porque eles diziam: nós temos o pacto da circuncisão, só nós temos comunhão com Deus, os outros não, os quem são gentios são então excluídos dessa comunhão. No templo tinha ali o pátio dos gentios, ficar lá de fora, é a coisa externa, Depois vinha a parte das mulheres, depois vinha a parte dos homens, depois a parte dos sacerdotes, olha, tudo separado. Então os gentios ficavam longe, olha só. Aí agora, o que Deus está fazendo? Deus está fazendo o quê? Está pegando os gentios, aí vem as mulheres, os homens, os sacerdotes, e está colocando todos como iguais. Encerrou todos debaixo do pecado e disse: todos estão condenados. Mas aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador está salvo. É povo de Deus. Então tanto faz, não importa agora se é gentil, se é judeu, se é mulher, se é homem, se é criança, não importa. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Então faz parte do povo de Deus, a igreja. Olha só. Então Jesus tirou essa separação, essa inimizade. Um exemplo disso é Jesus com a mulher samaritana. Ali havia o quê? Uma inimizade dos samaritanos com os judeus. Os judeus diziam: nós somos um povo limpo, povo puro, raça pura, só judeu. Aí pegava e dizia assim: olha aí, os samaritanos se misturaram aí com os assírios, depois se misturaram com os babilônicos, e aí tem essa raça misturada aí, então eles fiquem separados de nós não podemos ficar no meio deles, não temos comunhão com eles. Então criou o quê? Uma inimizade, uma separação. Então, por exemplo, o crente está no mundo, ele é filho de Deus, mas ele não saiu do mundo, então ele vai andar no meio das pessoas, vai conversar com as pessoas, vai pregar o evangelho para as pessoas, não pode praticar as mesmas coisas que as outras pessoas, não pode viver o pecado com os outros, mas ele vai andar no meio dos outros, vai viver no meio dos outros, numa mesma família pode ter um cristão, um crente realmente, e ter lá na mesma família um macumbeiro lá, pode ter lá um outro espírita, pode ter alguém que segue o hinduísmo, pode ter alguém que segue o islamismo, pode ter alguém que segue o budismo, Então pode ser uma mistura dentro da família, várias pessoas, várias religiões. Mas ele vai ter que conviver ali no meio, vai ter que falar de Jesus para essas pessoas. E ele não pode estar em guerra contra essas pessoas, porque isso vai impedir o evangelho de ser pregado. Então ele vai fazer todo o possível. É evidente que muitas vezes não é possível, mas vai fazer todo o possível. Vai dar sua vida até para poder haver paz. Então o esforço que o crente faz para ter paz. Então na lição de hoje nós temos as seguintes partes. Primeira parte, a paz que excede todo o entendimento. Tópico 1, paz. Tópico 2, paz com Deus. Tópico 3, promotor da paz. Na parte 2 nós temos inimizades e contendas, ausência de paz. Tópico 1, 3 tipos de inimizades. Tópico 2, inimizade e soberba. Tópico 3, inimizade e facção. Na parte 3 nós temos aí vivamos em paz. Tópico 1, favor divino. Tópico 2, a cruz de Cristo. Tópico 3, a nossa missão. Vamos ver então a introdução que diz o seguinte. Na lição de hoje estudaremos a paz como fruto do Espírito e a inimizade como fruto da carne.
O homem guiado pela velha natureza não pode sentir a paz que Jesus Cristo nos oferece. Essa paz não depende de situações e circunstâncias. Mesmo vivendo em uma sociedade violenta, podemos ter paz, pois a serenidade que temos em nossos corações é fruto do Espírito e não depende das circunstâncias ou dos recursos financeiros. Gálatas 5:22. Então, novamente, aquela construção da frase está errada, né? A paz não é o fruto do Espírito, é uma das qualidades do fruto do Espírito. E a inimizade é o quê? O fruto da carne, né? O resultado, então, o quê? Dos desejos pecaminosos do homem. Então, muitas vezes fala carne, você vai pensar o quê? Corpo. Mas não é isso que quer dizer essa palavra carne aqui, né? Essa palavra carne aqui quer dizer o que? Os nossos desejos contrários à nossa nova natureza com Deus. São desejos da natureza velha, natureza pecaminosa que nós tínhamos antes, que vinha de onde? De Adão, que veio de onde? Do pecado, né? A semente maligna de Satanás plantada em Adão, quando ele pecou. Então, essa semente maligna produziu uma árvore, e essa árvore cheia de pecados. Então, isso aí é a carne. Desejos pecaminosos, contrários a Deus, contrários à nossa nova vida com Deus. Então, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Temos aí o quê? Uma nova vida. Nós morremos, nascemos de novo. Mas acontece que aquela velha natureza pecaminosa, aqueles velhos pecados, continuam querendo voltar. Jesus falou uma coisa interessante sobre, né, um demônio que a pessoa tem, que acompanha durante a sua vida. Quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele sai. Mas ele fica tentando voltar. Ele anda por aí e tal. E aí, se ele achar uma casa vazia, ele entra. Então você tem que estar sempre em comunhão com Deus. Se você tirar Deus da sua vida, o demônio que saiu, ele volta. Então, olha só, esses pecados estão aí. Essa tendência, né, esse chamamento, essa apelação desses pecados continuam querendo voltar, nos convidando para ir para o pecado. Então nós temos que evitar, nós temos que lutar contra isso, temos que vencer isso. Nós podemos? Claro que podemos. Jesus deu exemplo, né, de como se vence o pecado, é estando em comunhão com Deus. Vamos ver aí a vida de Paulo, por exemplo, é um exemplo. Lutou contra o pecado, contra a carne, os desejos pecaminosos. Venceu, por quê? Porque estava sempre em comunhão com Deus, estava sempre cheio do Espírito Santo. E isso que nós temos que fazer. Então essa paz que nós temos agora com Deus, ela é uma paz interior e não tem nada a ver com as circunstâncias. Nós podemos estar no meio de uma guerra, nós podemos estar com problemas financeiros, passando necessidade, podemos estar sendo perseguidos, podemos estar em uma cadeia, podemos estar aí no meio de uma batalha de guerra e mesmo assim termos paz com Deus. Porque essa paz é interior, é entre nós e Deus, é um milagre de Deus. Acontece devido à nossa comunhão com Deus. Depende então da nossa comunhão com Deus e não das coisas externas, não do que está acontecendo à nossa volta. Então na parte 1 nós temos aí a paz que excede todo o entendimento. Tópico 1, paz. Tópico 2, paz com Deus. Tópico 3, promotor da paz. Então tópico 1, paz. Podemos definir paz como um estado de tranquilidade e quietude interior que não depende de circunstâncias externas. No grego, o vocábulo paz é eremê e refere-se à unidade e harmonia. Vivemos em uma sociedade onde a violência tem feito muitas vítimas e tirado a tranquilidade das pessoas, fazendo com que as pessoas adoeçam. Ultimamente temos visto aí o aumento da chamada síndrome do pânico, ou seja, um transtorno da ansiedade que leva a um pavor incontrolável, mesmo que não haja nenhum perigo iminente. A pessoa acometida por essa enfermidade perde a quietude. Quem está sendo acometido por esse mal precisa do acompanhamento de um psiquiatra, terapia e o carinho e a compreensão dos familiares e da igreja. Então esta paz, ela tem aí o significado de uma paz o quê? Paz interior, uma paz perfeita, um milagre de Deus na nossa vida.
Então nós vivemos aí primeiro em paz com Deus, essa paz é entre nós e Deus. Então você tem essa paz em si, desenvolvida a partir do quê? A partir da nossa comunhão com o Espírito Santo, essa paz vai aumentando, né? Nossa intimidade com Deus, a comunhão com Deus, esse amor para com Deus. Então vai aumentando essa paz em nosso interior. Nós sentimos paz com Deus. Veja bem, nós podemos então estar em qualquer circunstância, em qualquer tipo de lugar, né? Ou enfrentando qualquer tipo de situação, mesmo assim essa paz está conosco. Nós estamos vivendo um mundo então de intranquilidade, né? Um mundo que vive sem paz, na verdade. Às vezes até tem uma aparência de paz, né? E muitas vezes é dado a palavra como se fosse paz, mas não quer dizer que esteja em paz. Para o mundo, muitas vezes existe paz enquanto está havendo guerra. Então não é essa paz exterior, é a paz interior, nossa paz com Deus. Agora veja bem, por causa dessa inconstância no mundo, né? Por causa dessa guerra urbana, nós podemos dizer assim, então o que está ocorrendo? Muitas doenças estão sendo aí desenvolvidas por causa disso. Uma delas, nós vimos aí a citação, síndrome do pânico, né? E você pode ver, olha, o crente que vive em paz com Deus não sentirá tais sintomas. Tudo isso ocorre com quem? Com quem não está em paz com Deus. Vamos ver aí 18 sintomas aí dessa síndrome do pânico. Olha aí, sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente, sensação de estar fora da realidade, dormência e formigamento nas mãos, nos pés ou no rosto, palpitações, ritmo cardíaco acelerado e taquicardia, sudorese, tremores, dificuldades para respirar, falta de ar e sufocamento, hiperventilação, calafrios, ondas de calor, náusea, dores abdominais, dores no peito e desconforto, dor de cabeça, tontura, sensação de estar com a garganta fechando. Então veja, quanta coisa. São sintomas de quem está com a síndrome do pânico, né? Muita gente está aí adquirindo essa doença, assim como a ansiedade, o estresse, né? Muita gente adoecendo, tendo vários tipos de doenças por causa exatamente dessa guerra que existe aí fora, né? A guerra que existe no mundo. Então é uma falta de paz. Por quê? Porque não tem a paz com Deus. Então existe a guerra, uma guerra diferente, não é a guerra apenas de um tanque de guerra lá jogando tiros para lá, bombas para cá. Não é só isso que é guerra. Nós vivemos numa guerra constante. Então nós temos a guerra do dia a dia. Vivemos aí com tantos assaltos, né? Assassinatos, tanta coisa. Além disso tem o que? As brigas, as discussões, né? Além disso tem o que? As divisões aí religiosas, políticas. Então são várias guerras que existem, né? E essas guerras estão presentes no nosso dia a dia. O que nós temos que fazer? Manter a paz com Deus e procurar ter paz com todos. Nós vamos fazer de tudo para ter paz com todos, embora nem sempre seja possível, mas nós vamos tentar, vamos perseguir isso. Então temos que manter comunhão com Deus todo dia, orando, jejuando, estudando a Bíblia, evangelizando, trabalhando para Deus. Sentimos essa paz com Deus, que isso é o mais importante, é sentir essa paz com Deus, manter essa paz com Deus, essa tranquilidade de estar em paz com Deus, esperando Jesus voltar para nos buscar. Com a certeza, Jesus chegou, estou indo. Então o crente deve viver dessa maneira. Não esquecendo uma doença que tem matado milhares de pessoas, que é a depressão, né? Que é uma coisa que está acontecendo muito na nossa época, exatamente por essa falta de paz com Deus. Tópico 2, então, paz com Deus. Como podemos estar em paz com Deus? Só existe uma maneira para estarmos em paz com o nosso Criador, mediante a nossa justificação.
A justificação ocorre quando nós, pela fé, recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, somos declarados justos diante de Deus, como está em Romanos 5:1. Quando recebemos Jesus, a inimizade que havia entre nós e Deus é desfeita. Somos reconciliados com o Pai e passamos a desfrutar de plena paz e comunhão com Ele, como está em 2 Coríntios 5:18-20. A nossa justificação e reconciliação e a paz com Deus somente são possíveis por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo, como está em Isaías 53:5 e Efésios 2:13-17. Olha o que está em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então já não somos inimigos de Deus agora, somos filhos amados. Olha aí o que está em 2 Coríntios 5:17-21. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E lá em Isaías 53:5 diz o quê? A parte B aí: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então veja que o centro aí sempre é o quê? Jesus Cristo. Como é que nós somos justificados? Declarados justos. Nós merecemos? Fizemos alguma coisa por isso? Nada. A Bíblia diz o que é bem claro: a salvação é pela graça de Deus. O que é graça? É Jesus Cristo morrendo por nós na cruz do Calvário e ressuscitando. Isso é a graça de Deus, a manifestação da graça de Deus. Então, isso é que nos trouxe a paz com Deus. Isso é que nos trouxe a salvação, o perdão, a reconciliação com Deus. É o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Então, nós somos salvos por essa graça. Mediante o quê? A fé. Por quê? Porque nós temos que acreditar nisso. Se você não acredita, você não faz parte dessa salvação. Então, Jesus morreu para você em vão, porque você não acreditou. Então, olha só. Nós somos justificados, declarados justos, quando nós acreditamos que Jesus veio como homem na terra, viveu aqui como homem, levou os nossos pecados sobre ele, morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, e ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Está vivo para todo sempre, está à direita do Pai, onde intercede por nós. Então, nós acreditamos nessa obra feita por Jesus Cristo em nosso lugar, levando os nossos pecados sobre ele e ressuscitando, vencendo a morte, o pecado, né, o inferno, o Satanás. Então veja só, isso vai trazer a nós o quê? A justificação. Nós vamos ser declarados justos por quê? Porque Jesus olha para nós e vê Jesus morrendo em nosso lugar. Não é mérito nosso. Foi Jesus que levou os nossos pecados sobre ele. Morreu em nosso lugar. Então Deus olha para nós via Jesus. Se tirar Jesus, acabou. Não tem justificação, não tem paz, não tem nada. Então Deus olha para nós através de Jesus. Então Deus que agora tem paz conosco. Antes nós éramos inimigos de Deus, vivíamos separados de Deus. Agora existe paz, comunhão. Vamos ver aí o tópico 3, promotor da paz. O crente que já recebeu a paz de Deus em seu coração precisa partilhar dessa paz com todos que estão aflitos, tornando-se um embaixador da paz. 2 Coríntios 5:20. A paz concedida pelo Espírito não é somente para o nosso bem-estar, mas também para o bem do próximo. Não podemos nos esquecer que amar ao semelhante é um mandamento do Pai. Mateus 22:39. Quem já experimentou a justificação e a reconciliação com Deus torna-se um pacificador. Mateus 5:9. Ele não vive em brigas e contendas, não divide igrejas, não maltrata as pessoas. Isaac era o verdadeiro pacificador, um homem de paz. Mesmo sendo prejudicado por seus vizinhos que entulharam seus poços,
não brigou, mas procurou a reconciliação. Gênesis 26, 19 a 25. Os conflitos, seja na igreja ou fora dela, são resultado da natureza adâmica. Mas os que vivem segundo o Espírito já crucificaram a sua carne e agora procuram viver pacificamente com todos. Romanos 12, 18. Então o crente que já experimentou essa paz com Cristo, essa paz de Deus, está com essa paz no seu interior, ele procura viver em paz com todos. É evidente que você olhando, né, a vida de Jesus, de Paulo, né, nós vamos ver que havia uma guerra constante entre Jesus, por exemplo, e os religiosos. São o que? As pessoas que dizem ser de Deus, mas na verdade estão sempre vivendo em pecado, estão longe, separados de Deus. Né? Paulo até aconselha aquele que vive aí na avareza, na prostituição, nas coisas do pecado. Paulo diz, afaste-se dessas pessoas. Você pode pregar o evangelho para elas, mas não viva no meio delas, nem conviva, né? Não fique participando dessas coisas. Então existe uma separação do crente do pecado. Então você deve pregar a todos, deve levar a paz a todos, mas você não deve viver na prática com que essas pessoas vivem. Então o crente vai promover a paz, vai procurar promover a paz, principalmente o que? A paz do homem com Deus. Na pregação do evangelho, né? A evangelização. Então você pode visitar as pessoas, orar pelas pessoas, né? Apresentar a Deus e o amor de Deus, o plano da salvação. Então você deve compartilhar isso com as pessoas. Você experimentou a paz com Deus, deve compartilhar isso com as pessoas. Deve falar para eles, eu tenho paz com Deus, tenho certeza da salvação, eu durmo bem, porque estou em paz com Deus, estou satisfeito com Deus, esperando Jesus voltar. Então você deve compartilhar isso com as pessoas. Deve levar sempre a paz, deve procurar sempre levar a paz onde houver guerra, onde houver divisão, levar a união. Quantos casais estão aí brigando, se separando? Então o crente chega lá e faz o quê? Vai levar a reconciliação, vai levar a união, vai fazer de tudo para esse casal se reconciliar um com o outro. E assim que deve ser. Às vezes a família está em briga, em divisão, você vai levar lá uma oportunidade de paz, né? Uma solução para que haja paz. Então sempre o crente, em toda a sua vida, ele vai ser um instrumento de Deus para levar a paz. Nunca a guerra. Nós temos visto aí países, né, vivendo aí guerras constantes. Falta de quê? Falta de Deus. Então os crentes devem ir lá e pregar o evangelho, mostrar a paz de Deus, a união, né, o amor, deve levar a paz, a compreensão, chegar a um acordo. Sempre deve ser isso. Então nós devemos levar. Então, por exemplo, nós temos aí quantos países da África vivendo aquela guerra civil há muitos e muitos e muitos anos. Então os crentes devem chegar lá, ganhar essas almas para Jesus e mostrar para eles que pode haver paz. Não precisa dessa intolerância, né? Muitos países vivendo em guerras também por causa de religião, né? Então não pode um cristão promover a guerra, a separação, a divisão, morte das pessoas. Então ele deve levar a paz, a união. Na parte 2 nós temos inimizades e contendas, ausência de paz. Então tópico 1, 3 tipos de inimizades, tópico 2, inimizade soberba, tópico 3, inimizade de facção. Tópico 1, 3 tipos de inimizades. No grego a palavra inimizade então é estra, embora esteja escrito aí diferente, mas a tradução lá é assim, estra ou festra. Esse vocábulo serve para identificar 3 tipos de inimizade. Vejamos então, inimizade para com Deus, como está em Romanos 8:7, inimizade entre as pessoas, como está em Lucas 23:12, e hostilidade entre grupos e pessoas, como está em Efésios 2:14-16. Em Gálatas, Paulo apresenta a inimizade, as contendas e as disputas como obras da carne, em Gálatas 5:20. Olha o que diz em Romanos 8:7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Vamos ver Lucas 23:12, inimizades entre as pessoas. Diz assim, no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro.
Depois nós vamos ver a hostilidade entre grupos de pessoas, como está em Efésios 2, 14 e 16, que diz o quê? Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus num corpo, matando com elas inimizades. Efésios 2, 14 e 16. Então veja só, 3 grupos aí: inimizade com Deus, inimizade um homem com o outro, inimizade entre povos. Então são inimizades, são divisões, separações, e Paulo diz que esse tipo de coisa aí é obra da carne. Deus não promove separação, Deus promove união, Deus promove paz. No tópico 2 nós temos a inimizade e soberba. A inimizade em geral é resultado da soberba. Por isso o Senhor abomina o coração altivo, como está em Provérbios 6, 16 e 17. Quando o crente começa a acreditar que é superior aos outros, ele torna-se um semeador de inimizades e contendas. Na Igreja de Cristo, todos são servos, independente de seus dons e talentos. Paulo mostra que em Jesus Cristo todos são iguais. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 28. As inimizades e segregações são produto da carne, de uma natureza pecaminosa. Deus proíbe a acepção de pessoas e toda sorte de inimizades. Logo, os que promovem tais ações não podem agradar a Deus. Atos 10, 34, Tiago 2, 8 e 9. O crente que assim age é carnal e precisa arrepender-se dos seus pecados. 1 Coríntios 3, 3. Então aqui diz que a inimizade é dos resultados do quê? Da soberba. O que é soberba? É o desejo de ser grande, de ser maior do que os outros. Isso é soberba. Veja só, por que Eva lá pecou? Porque o diabo disse que ela seria como Deus. Então imaginou-se grande. É uma das tentações que o diabo leva a pessoa a pecar. Por que Satanás virou Satanás? Porque quis ser igual a Deus, quis subir até acima do trono de Deus. Olha só, soberba, né? Então o desejo de ser grande, de ser maior do que os outros. Então se na igreja a pessoa tem esse desejo e se acha maior do que todos, o que vai acontecer? Vai criar inimizade. Porque ele não vai ter comunhão com os demais. Acontece muito isso. Na própria igreja, as pessoas muitas vezes têm esse problema de ver uma pessoa que se destaca e colocá-la separado, colocá-la num pedestal. E aí vai criar o quê? Inimizade, porque fica como se fosse 2 grupos de repente, uma pessoa lá e os outros separados. Também muitas vezes a liderança, por ser liderança, trata as outras pessoas como subalternos, como empregados, E é o contrário, aquele que é líder é o que é o maior servo que existe, está ali para servir a todos. Então se todos começarem a se considerarem iguais quando estão dentro da igreja, isso resolve, Passou da porta para dentro, então todos são iguais. Não é lá na sociedade que um é patrão, outro é empregado, um é rico, outro é pobre, um é de uma cor, outro é de outra cor. Agora igreja é um corpo só, cabeça é Jesus Cristo. Então são vários membros, cada um com a sua função, mas um corpo só. Então todos devem se considerar ali como corpo, como iguais diante de Deus. Todos são salvos, filhos de Deus. Cada um tem a sua função e todos devem respeitar a função de cada um no corpo de Cristo. No tópico 3, inimizade e facção. As inimizades muitas vezes acabam gerando na igreja as facções e divisões. Muitos não se contentam em não se relacionar bem com as pessoas e acabam fazendo com que os outros também não tenham comunhão entre si. Na igreja de Corinto, então, os irmãos começaram a se dividir e formar partidos em torno de Paulo, Apolo e Cefas. Uns diziam que pertencia a Paulo, enquanto outros a Apolo, 1 Coríntios 1,12. Paulo dá fim às discussões e inimizades, perguntando aos irmãos: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? 1 Coríntios 1,13. O apóstolo exorta-os para o fato de que pertencemos unicamente a Cristo.
E se pertencemos a ele, não podemos aceitar as inimizades e as facções. A inimizade é obra da carne, e seu alvo é destruir a unidade da igreja do Senhor. Mas o crente que tem o fruto do Espírito busca o bem de todos, procurando manter o vínculo da perfeição, estendendo as mãos para ajudar e tratando a todos com amor e respeito. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 13 e 14. Que você, como filho de Deus, possa se revestir de entranhas de misericórdia e de benignidade, como recomenda as Escrituras Sagradas. Colossenses 3:12. Na igreja de Corinto não aconteceu isso? Alguns grupos ali, né? Um grupo dizia, eu sou de Apolo. Apolo é um pregador, um homem que andava ali só na letra. Depois, outros diziam, não, eu sou de Pedro. Pedro é um homem simples, mas um homem enérgico, né? Que aplicava a doutrina e aplicava a disciplina, né? E um homem que Deus usava muito em milagres. Então, a turma do Pedro. Outros diziam, não, eu sou de Paulo. Eles olhavam Paulo, um ensinador da palavra de Deus, um homem muito usado também em milagres, né? Um homem que evangelizava por toda parte, né? Um evangelista, nato, um apóstolo. Outros diziam, não, eu sou de Cristo. Não sou de nenhum desses aí. Sou de nenhum desses aí. Meu grupo aqui, meu grupo é de Cristo, é o grupo perfeito. Somos seguidores só de Jesus, não temos comunhão com os outros. Então todos estavam errados, porque estavam dividindo o corpo de Cristo. Então isolaram grupos, né? Isso acontece muito na igreja, esse isolamento em grupos. E muitas vezes cada grupo tem um líder. E aí causa essa divisão, essa inimizade. Haviam, na verdade, aí 4 grupos. Era um grupo, então, que dizia que era de Apolo, outro grupo dizia que era de Cefas, Pedro, né? Outro grupo dizia que era de Paulo, e outro grupo dizia que era de Cristo. Eram 4 grupos aí, uma igreja dividida. E isso, o que faz? Isso aí é uma coisa que Satanás deseja fazer em qualquer igreja. Será que ele está fazendo na sua igreja? Então a gente pode ver claramente isso na igreja hoje. Claramente. Por que a igreja muitas vezes não está crescendo, desenvolvendo? Exatamente por isso. São grupos criados dentro da igreja, cada um com um pensamento diferente, cada um com um tipo de ação diferente, cada um com a liderança diferente e cada um andando para um lado diferente, puxando para o lado seu. Então olha só. Isso acontece o quê? Uma divisão dentro da igreja que prejudica o andamento da obra de Deus. Muita gente não está ganhando alma por causa disso. Muitas igrejas não conseguem ganhar almas. Passa o ano inteiro para falar assim, não, esse ano todinho nós conseguimos aqui 5 pessoas, 10 pessoas aqui novas. Exatamente por causa disso, por causa da divisão que existe dentro da igreja. Esses grupos criados. Então, vamos fazer o evangelismo. Quem vai fazer? Não, tem um grupo do evangelismo. Então eles acham que os outros não podem participar. E não vão participar porque existe um grupo para isso. Então eles acham que o trabalho não é da igreja, é de um grupo só. Ah, nós vamos fazer ali uma cruzada evangelística na rua. Não, ali tem um grupo da cruzada, é só aquele grupo. Olha só. Vamos fazer um evangelismo aí no bairro. Ah, tem um grupo. Então é sempre um grupo. Ah, o departamento da família vai fazer um evento. Então é aquele departamento da família. Quem faz parte do departamento da família. Parece até que os outros não têm família. Nós temos visto muito isso. Nós andamos muito aí pelo Brasil afora. Nós pregamos sobre família, sobre evangelismo, sobre a escola bíblica dominical, né? Sobre dons do Espírito Santo, sobre missões. Então nós temos visto isso, os departamentos. Então existe um departamento ali, um grupo. E aí os outros não se misturam no meio, acham que a obra é daquele grupo, não é de Deus.
A escola bíblica dominical também está se tornando aí um grupo. Infelizmente, nunca foi, mas agora está. Então existe um grupo da escola bíblica dominical. É um departamento da igreja. A escola bíblica dominical não é mais de toda a igreja. Infelizmente é o que está acontecendo com a igreja hoje. Infelizmente. A EBD se tornou um grupo. Então a gente vai nos eventos e a gente vê. É um grupo que frequenta a escola bíblica dominical. Os outros não vão. Parece que a escola bíblica dominical é só para aquele grupo. Então tem um grupo de missões. Esse grupo aqui que fala de missões, que arrecada dinheiro para missões, que promove missões. É esse grupo. Pronto, os outros não participam. Então o diabo está conseguindo o que ele quer. Dividir a igreja em vários grupos, criando inimizade, separação. Então tomemos cuidado com isso. A igreja é um corpo, todos estão envolvidos em tudo que acontece na igreja. Todos estão envolvidos na obra de Deus. Todos devem ter como objetivo a salvação das pessoas. Tem um grupo aí famoso que é o grupo da música. Esse grupo da música não querem frequentar a escola bíblica dominical, não frequentam as orações da igreja, o evangelismo da igreja. Não, nós temos que ensaiar, nós temos que ensaiar, nós temos que ensaiar, temos que ensaiar. Então ensaio a semana inteira para cantar 2 hinos às vezes. Semana inteira não podem evangelizar. Se tem uma vigília eles não vão. Se tem oração, não vão. Tem escola bíblica dominical, não vão. Tem um departamento da família e um evento, eles não vão. É assim, eles escolhem. É uma coisa terrível. Então, cuidado, cada um grupo que está sendo formado na igreja, cuidado com isso. Isso é divisão do corpo de Cristo. Isso é inimizade. Então, todos devem se ajudar no objetivo comum, que é a salvação das almas. Parte 3, vivamos em paz. Tópico 1, o favor divino. Tópico 2, a cruz de Cristo. Tópico 3, a nossa missão. Então, tópico 1, o favor divino. Paulo exorta os gentios para que sejam sempre gratos a Deus, pois eram zambujeiros e foram enxertados na oliveira, como está em Romanos 11:17. Aos judeus, ele pede que não se esqueçam de que foram colocados por Deus no mundo para abençoar as outras nações. Gênesis 12:3. O apóstolo estava mostrando que em Cristo, gentios e judeus são iguais, por isso devem viver em paz e unidade. Vivamos em paz com todos e jamais venhamos a nos esquecer de que fomos alcançados pela graça divina, pois é esse favor divino que nos leva a amar o próximo e a viver em paz e união. Então Paulo exorta a todos os gentios, dos quais nós fazemos parte, que nós fomos enxertados na oliveira. Então coloca aí a oliveira como sendo Deus, como sendo Jesus, e nós fomos colocados por quê? Porque os galhos naturais da árvore foram retirados porque não quiseram Jesus. Para se chegar a Deus, só se chega através de Jesus Cristo. Como eles rejeitaram Jesus, então eles foram retirados e nós fomos colocados nessa árvore. Foi dada a oportunidade para nós. Mas nós temos que sempre nos lembrarmos de que nós não somos os galhos naturais. Nós somos enxertados. É uma graça de Deus, é um favor imerecido de Deus. Então tomemos cuidado, porque se Deus não poupou os galhos naturais, cortou, imagine nós que fomos enxertados, nem somos naturais. Então temos que andar com todo cuidado, com todo temor, amando a todos, procurando a paz com todos. Tomemos cuidado para não sermos cortados. E lembremos-nos que um dia os judeus vão voltar a fazer parte dessa árvore aí. Serão colocados aí. Então, temos que ter paz uns com os outros. Não importa qual é o povo, qual é a cor dessas pessoas, qual é a condição social, qual é a condição financeira, Temos que levar a paz de Deus a essas pessoas, temos que evangelizar todos, considerar todos como pessoas que precisam ser salvas.
Tópico 2, a cruz de Cristo. A cruz é um dos símbolos mais conhecidos do cristianismo, pois mediante a fé no sacrifício de Jesus, somos reconciliados com Deus. Se Cristo não morresse na cruz pelos nossos pecados, estaríamos para sempre separados da presença de Deus. Não deixaríamos de ser inimigos dele. Jesus morreu na cruz por amor a nós e mesmo diante de uma morte tão cruel, ele não abriu a sua boca para reclamar ou dizer palavras ofensivas aos seus algozes. Isaías 53, 7, João 3,16. Jesus permaneceu quieto durante seu julgamento e castigo. Ele demonstrou ter paz e equilíbrio emocional, mesmo vivendo uma situação tão terrível. Ele sabia o porquê de sua missão e que o seu sacrifício era necessário para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. Então veja bem, Jesus se entregou voluntariamente para morrer em nosso lugar. Ele não brigou, não lutou, não xingou, não deu pontapé, não deu murro em ninguém. Então ele aceitou o sacrifício porque sabia que estava fazendo para que nós fôssemos salvos. Então o crente ele está no mundo para dar a vida pelos outros. O que diz a palavra de Deus? Se Cristo deu a vida por nós, o que custa nós darmos a vida pelos outros? Veja só. Então isso é o que? O amor de Deus demonstrado a todos os homens. Então Jesus sofreu calado. Ele não fez ali inimizade, não xingou ninguém, não brigou com ninguém, mesmo sendo maltratado. Levou ali chutes, pontapés ali, arrancaram sua barba com a mão, puxaram, bateram, colocaram coroa de espinho, pregaram na cruz, depois de sofrer tantas chicotadas, e ele não reclamou. O que diz Isaías 53? Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Ele não reclamou, não xingou, não brigou com ninguém, não fez nenhuma inimizade, nem na hora de morrer. E na hora de morrer ainda diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha só, sempre procurou a paz. Então tomemos como exemplo Jesus Cristo, sempre sofreu buscando a paz, buscando que os homens tivessem paz com Deus, que os homens fossem reconciliados com Deus. Então ele se sacrificou por todos. Então nossa vida deve ser assim, uma vida de sacrifício para que as pessoas possam ter paz com Deus. Existia inimizade nossa com Deus, estávamos separados. Então Jesus promoveu a paz, olha só, é um pacificador, ele veio trazer paz entre nós e Deus, Deus conosco. Então quando ele leva os nossos pecados sobre ele, morre na cruz em nosso lugar. Então agora a paz é possível através de Jesus Cristo. Então Deus vem e faz essa reconciliação. O homem, Deus, Deus, homem. Essa reconciliação veio através do sacrifício de Jesus. Então veio a paz. Tópico 3 então, a nossa missão. Jesus veio ao mundo com uma missão: morrer na cruz pelos nossos pecados. Ao ascender aos céus, ele também nos deu uma missão. Mateus 28, 19 e 20. Para darmos cumprimento a essa missão, precisamos viver em paz com todos. Anunciamos ao mundo que somente Jesus pode nos dar a verdadeira paz, pois ele é o príncipe da paz. Isaías 9, 6. Então veja bem, será que é possível nós pregarmos o Evangelho para uma pessoa que nós somos inimigos dela? Não tem jeito. Então, por exemplo, se um crente chega na casa de uma pessoa, tem lá uma imagem, de Maria, por exemplo. Aí o crente chega lá e fala da imagem, quer quebrar a imagem, fala que é idolatria. O que ele está fazendo? Ele está arrumando uma inimizade, ele está criando o quê? Uma barreira para que o Evangelho alcance aquela pessoa. Olha só. Então você deve ir com a paz, levar a paz. Então você vai pregar o quê? O Evangelho, o amor de Deus, o perdão de Deus. Você vai falar sobre o sacrifício de Jesus por nós, da salvação. Então se você for levando inimizade, não existe como pregar o Evangelho. Você vai criar uma barreira para o Evangelho. Então a pessoa não será alcançada. Então nós devemos procurar sempre a paz, porque essa paz vai permitir que nós possamos transmitir o Evangelho. Então a nossa missão é levar
a paz às pessoas, levar as pessoas à reconciliação com Deus. E para isso nós temos que manter a paz com essas pessoas, senão o Evangelho não vai atingir essas pessoas. Nós estamos vendo aí tantos e tantos pregadores promovendo aí a divisão, a guerra. Aí cria-se aí grupos que são inimigos da igreja devido a essas pessoas. Nós não estamos aqui para promover divisão, guerra, divisão, aí fazer com que as pessoas se tornem inimigos dos evangélicos. Tem tanta gente que se tornou inimigo dos evangélicos devido a quê? Devido a certos pregadores, né, famosos que criaram isso com as suas atitudes, com as suas palavras. Criaram a inimizade, criaram uma barreira, uma divisão. Olha só, quem se deu bem com isso? Satanás, que conseguiu fazer com que essas pessoas continuem no pecado deles e cada dia crescendo mais. Então quem está vencendo a luta é Satanás e não Deus. Nós não temos que ficar lutando contra as pessoas. Nós lutamos é contra Satanás e seus demônios, e não contra as pessoas. Então não promova a guerra, a divisão, promova a união, a paz. O Evangelho deve ser pregado assim, na paz. Conclusão: a paz de que tratamos nesta lição é fruto do Espírito. Mesmo em meio às adversidades, podemos ter paz, pois é uma quietude interior que vem de Deus. Que você possa ser um pregoeiro da paz de Cristo, seja na igreja ou fora dela. Então, novamente, uma frase, mal construída aí. A paz não é fruto do Espírito. A paz é uma qualidade do fruto do Espírito que nós devemos ter e deixar que o Espírito Santo produza em nós e aumente cada dia mais. Então, essa qualidade vai fazer com que nós possamos pregar o Evangelho livremente e ganhar as almas para Cristo. Então, essa paz é interior, é nós com Deus, é um milagre de Deus, porque foi conseguido através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, em nosso lugar, e sua ressurreição. Então, nós somos justificados, e essa paz veio a nós trazida aqui pelo Espírito Santo que veio morar em nós, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então o Espírito Santo veio e trouxe o fruto do Espírito. Essa paz está aí contida nesse fruto do Espírito. Se nós mantivermos a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, essa paz vai ser desenvolvida em nossa vida, em nosso caráter, e nós vamos então, com essa paz, poder pregar, compartilhar o Evangelho com as outras pessoas. Então essa paz deve existir sempre em nós, e nós devemos sempre buscar essa paz. Primeiro com Deus, para que esta paz atinja as outras pessoas. Nós vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade de também estar nesse corpo de Cristo, de estar vivendo em paz com Deus, tirar essa barreira de separação, esse pecado. Só precisa fazer uma coisa: aceitar Jesus como Senhor, como Salvador, como único Senhor e Salvador. Lembrando aí que a cruz era o quê? Um lugar de maldito morrer. Então, olha só, Gálatas 3,13 diz isso, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro, ou seja, na cruz. Então era o lugar de alguém amaldiçoado morrer. Nós estávamos amaldiçoados, porque pecamos contra Deus, éramos inimigos de Deus. Então Jesus pegou a nossa maldição sobre ele, nos substituiu na cruz. Por isso nós somos salvos, somos agora amigos de Deus, temos paz com Deus. Então vamos orar agora. Se você também deseja essa paz com Deus, receba essa paz agora. Vamos orar juntos. Arrependa-se dos seus pecados e creia que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, levando os nossos pecados sobre ele, e ele ao terceiro dia ressuscitou, está vivo para todo sempre. Acredite nisso, se arrependa dos seus pecados agora e confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, agora está aqui, Senhor, diante de Ti, essas vidas que se chegam a Ti. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os seus pecados agora. Convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-os a entender, Senhor,
o Evangelho, a boa notícia de salvação. Revela a eles agora, Senhor, a tua infinita misericórdia, o teu infinito amor. Oh, regrata, Lucas, Senhor, farrabraçai. Que cada um seja grato, alegre, feliz, Senhor, agradecido a Ti, por esse favor imerecido, por essa graça de enviar o Teu Filho para morrer por nós. Ó Deus maravilhoso, abençoa essas vidas, salva agora, escreve os seus nomes no livro da vida. Pai, te pedimos agora por todos nós, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a desenvolvermos cada dia mais essa paz interior, essa paz com o Senhor, que nós possamos transbordar com essa paz, para que essa paz também passe, Senhor, passe a todos, atinja a todos à nossa volta, que nós possamos pregar livremente o Evangelho e ganhar as almas para Ti, em nome de Jesus. Pai querido, toca agora naqueles que estão doentes, enfermos, em nome de Jesus, solta essas vidas, toda enfermidade, toda doença agora, em nome de Jesus. Receba o teu milagre, receba a tua cura agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí dando uma palestra na sua igreja, nós podemos fazer palestras de escola bíblica dominical, podemos fazer palestras de família, de missões, de evangelismo, de dons do Espírito Santo. Então você nos convide e nós estaremos aí. Uma festa de mocidade, uma festa de oração, né? Aí, escola de obreiros, nós temos participado muito aí de escolas de obreiros. Nos convide, nós estaremos aí. Então, vamos ver aí onde nós estaremos. Nós vamos mostrar para você que eu estarei agora em São Paulo esta semana. Então você participe conosco, você aí de São Paulo e cidades vizinhas que puderem ir, estejam aí conosco. Olha, nós estaremos aí nesse fim de semana de avivamento aí, dias de avivamento. Olha, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Perus, Vila Santa Maria, São Paulo, capital. Aí, Rua Professor Dario Ribeiro, 173. Olha, nós temos aí dia 28, nós vamos participar aí do culto de Santa Ceia. Dia 29, nós estaremos aí participando de manhã de um trabalho de escola bíblica dominical. Também vamos falar alguma coisa de evangelismo. E à noite, um grande culto público, né, para ganharmos almas. E dia 30, segunda-feira à noite, nós estaremos aí num grande culto de curas, de milagres. Então você esteja conosco. Então vai ser um culto onde nós estaremos aí orando por libertação, por curas, batismo do Espírito Santo, dons espirituais. Então você esteja conosco. Se você não puder estar no sábado, então esteja no domingo, ou pelo menos na segunda-feira. Esteja conosco aí pelo menos um desses dias, você que é aí da região de São Paulo. E se você puder participar dos 3 dias, então será uma bênção isso. Vai ser maravilhoso na sua vida. Participe juntamente conosco. Nós cremos que Deus vai fazer aí tremendos milagres e Deus vai falar conosco e vai nos ensinar sua palavra. Então esteja conosco e eu tenho certeza que você será muitíssimo abençoado.